Boa noite, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Bora para mais uma live hoje, empreendedor. Olha os empreendedores entrando aí. Vamos lá, que hoje o papo é sobre você, empreendedor. Como nós fizemos aí acabamos de sair de uma série de lives sobre os pilares de uma empresa próspera, né? Nós batemos firme aí em 3 pilares por 3 segundas-feiras, por 3 semanas consecutivas, né? E hoje é dia de começar a nos aprofundar dentro desses pilares. Primeiro pilar, para quem está acompanhando aí essas lives, para quem não está, você tem a opção de entrar no nosso grupo, o grupo Aprender na Fonte, tá? Já é o segundo grupo de WhatsApp que a gente tá fechando aí com empreendedores, cujo objetivo é inspiração, troca de experiência para você empreender numa empresa próspera, no empreendimento. E quando eu falo prosperidade, não é só grana, tá? Prosperidade em todas as esferas, é realizar o seu propósito, é fazer aquilo que você foi chamado para fazer, beleza? E então quem ainda não viu as lives que nós estamos tratando aí desde o início de janeiro, as últimas 3, principalmente a última, foi bem power, bem legal, é mão na massa mesmo, para você praticar aí no teu negócio. Você que está pensando em empreender, vale a pena você correr lá no YouTube, tá? Fabiano Junqueira, meu canal, e dar uma olhada nessas lives. E entrar para esse grupo, tem o link na bio do Instagram, você pode... Nesse link você entra direto nesse grupo de WhatsApp, lá a gente tem mais informações e tem uma interação de vez em quando ali, com enquetes e tal, e aí a gente consegue trabalhar nesse sentido de inspiração, motivação ao empreendedorismo, beleza? E hoje nós vamos falar de mindset do empreendedor próspero. Por quê? Porque nós vamos começar a nos aprofundar dentro dos pilares de uma empresa próspera, e o primeiro pilar é quem é a empresa. Então nós falamos disso aí, quem que é a empresa? E o quem é a empresa é que de fato inicia o projeto ou qualquer empreendimento. É o dono do sonho, os líderes que você, dono do sonho, vai formar e toda a tua equipe. Agora nós vamos começar a nos aprofundar em cada pecinha dessa para construir uma empresa próspera, beleza? Então, chega de ladainha, vamos lá. Então, nós vamos começar a falar agora de quem? Do responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de qualquer empreendimento. Quem é esse cara? Você. Eu e você somos os responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso do nosso empreendimento. E é até uma dica aí de liderança, já abre um parênteses. O bom líder é aquele cara que, quando dá certo qualquer projeto, ele bota o mérito na equipe e aplaude a equipe, e quando dá errado, ele assume culpa. Isso é liderança, tá? Fecha o parênteses. Então, como você só pode dar daquilo que você tem, se você não investe em si próprio, o seu negócio não vai prosperar. Desculpa eu te falar isso aí, mas você precisa olhar para dentro de você. Se você olhar para os teus defeitos, você vai enxergar esses defeitos no teu negócio. E você que ainda vai começar um negócio, comece a consertar os teus problemas pessoais. Porque tudo o que você fizer de bom ou ruim será replicado pela tua equipe e os teus clientes vão sentir isso lá na ponta. Então, a peça-chave fundamental de qualquer negócio é o empreendedor. E é dele que nós vamos falar hoje. Então, por que não começar a olhar para os resultados daqueles que romperam, que têm resultado exponencial?
Eu, por exemplo, comecei a ter resultado exponencial depois que eu consegui perceber o quão necessário era eu melhorar em várias áreas da minha vida. Eu comecei a trabalhar em mim e isso foi resvalando na equipe e vai alcançando o mercado. E foi assim que 25 anos empreendendo, eu só pude colher frutos em 5, fiquei 20 anos patinando. A grande virada de chave foi essa: investir em mim primeiro, porque eu só posso dar daquilo que eu tenho, isso é bíblico. Eu só dou daquilo que eu tenho, beleza? Então, vamos lá falar da primeira dica aí para se ter um mindset próspero, de um empreendedor próspero. Primeira coisa, você precisa saber quem você é. Todo empreendedor próspero de grandes empresas, ele tem a identidade dele muito bem definida. E você descobrir a sua verdadeira identidade talvez seja o teu maior desafio no início de caminhada no empreendedorismo. Se você não sabe quem você é, você começa a ser cópia dos outros. E a cópia de alguém nunca terá sucesso, porque não é teu. Você não descobre teu chamado e você não descobre teu propósito quando você não se encontra na tua identidade. E aí a pergunta que eu quero deixar para você que está aí ouvindo: você conhece a tua verdadeira identidade? Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas passam uma vida sem descobrir a tua verdadeira identidade, vivendo uma falsa identidade por anos, morre sem descobrir essa identidade. É um desperdício na terra essa pessoa. E se a gente parar para analisar a situação que a gente vive hoje, com tecnologia, rede social, a comunicação do jeito, no nível que chegou, o nível de comunicação, de rapidez, velocidade e de exposição, principalmente nas redes sociais, isso é um prato cheio. Para quê? Para você perder de vista a tua identidade. Porque a gente começa a buscar na identidade supostamente do outro, porque aquilo que nos é mostrado normalmente não é aquilo que a pessoa de fato é, principalmente aqui no Instagram. Você começa a buscar um estilo de vida, a buscar comportamentos, a buscar uma identidade que não é tua, na falsidade que é te apresentada na internet. Então, mais do que nunca, hoje, nós corremos o sério risco de viver longe daquilo que nós fomos chamados e da nossa identidade. Hoje, o próprio algoritmo das redes sociais trabalha para manipular o nosso comportamento. Porque isso está envolvendo dinheiro e está envolvendo poder. Nas redes sociais, hoje, a maior trunfo, a maior arma dessa ferramenta, além da grana de vender produtos e serviços, esfregando isso na tua cara o tempo todo, é a venda de ideias, a manipulação, levar formação de bolhas, de grupos, te colocar numa bolha para você não conseguir enxergar toda a realidade. Então, mais do que nunca, nós estamos sujeitos a perder de vista a nossa identidade. Então, fique atento com isso. E aí é algo que você precisa mergulhar e investir tempo, dinheiro e suor para você se descobrir como pessoa, chamado e propósito. Beleza? E eu vou falar hoje aqui de 3 passos para você descobrir quem você é. 3 passos em direção à tua identidade. Beleza? Vamos lá? Primeiro passo: calibre a tua autoimagem. A grande maioria de nós tem problema sério de autoimagem. Nós passamos uma vida recebendo informações a respeito de nós pelo olho dos outros. Desde a nossa infância, nossos pais,
parentescos próximos, tios, tias, avós, avós, professores, professoras, amiguinhos de escola. Nós recebemos uma carga de informação, de muitas vezes de crítica, elogio, apontamento, acusação. E isso tudo vai sendo escrito no nosso cérebro e formando uma opinião de nossa a respeito de nós mesmos. E isso é um problema sério, porque muita gente é tão bloqueada, é tão descalibrada em relação à tua imagem, que a opinião do outro muitas vezes é mais importante do que a própria opinião dela acerca de si mesma. Então a primeira grande dica aí é: calibre a tua autoimagem. Como é que eu faço isso, Fabiano? Primeiro, tratando todos os seus bloqueios emocionais acerca de si próprio. Se você tem necessidade de aprovação dos outros de forma fora do normal, você precisa buscar ajuda. Se você, com frequência, precisa de alguém para seguir, tenta copiar aquela pessoa, de uma referência, não estou falando aqui de modelagem, onde você vai pegar algo bom de alguém e adaptar dentro da tua realidade e na tua identidade em função do teu propósito. Não, é copiar mesmo. Olhar e achar que a grama do teu vizinho sempre está mais verde que a tua, você precisa de ajuda. Então, tudo aquilo que distorce você na frente de um espelho, aquela fumacinha depois do banho que não deixa você enxergar quem você é de fato, é um problema de autoimagem que você precisa tratar. Eu preciso tratar. Então, o único cara que não tinha problema nenhum de autoimagem, que pisou nessa terra que eu conheço, chama-se Jesus Cristo. Ele sabia exatamente quem ele era, para que ele veio, né? Eu acho muito legal a história do Augusto Cury. Augusto Cury é um dos maiores pensadores, né, na área da psicanálise, não brasileira só, mas mundial. E é legal ver a história dele. Ele era ateu e a conversão dele ao cristianismo se deu quando ele foi estudar a mente de Jesus. O Jesus histórico, né? Não só na Bíblia, mas em todos os escritos históricos, ele estudando e analisando tudo aquilo, ele chegou à conclusão que aquele cara de fato era um humano diferenciado, ele não poderia ser um humano normal. E de fato ele era Deus, porque a inteligência emocional, e aí quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando de autoimagem, autoconhecimento e saber lidar com as emoções, era sobrenatural. E então o que eu quero dizer com isso? Existe uma referência, então já vai aí uma pista. Existe um caminho, existe alguém que você pode buscar para se conhecer. Um cara que se conhecia muito bem, se conhece muito bem, e o nome dele é Jesus Cristo. Talvez a principal fonte de conhecimento e informação acerca de você está nele. Fica aí a dica, nós vamos falar mais disso hoje, beleza? Então, seus bloqueios emocionais deixa o teu espelho turvo. Precisa tratar isso aí. Você precisa se importar menos com o que os outros falam a respeito de si próprio e mais com o que você mesmo acha de si mesmo. E já que a gente está falando de buscar na fonte solução para esse problema de autoimagem, por que não buscar no Criador? O cara que fez tudo. Então, é em Deus que eu me descubro. Então já vou dar o spoiler aí da live de hoje. É no Senhor, é em Deus que eu me descubro. O cara que me criou. Deu certo para mim, tem dado certo para mim, tem dado certo para muita gente que eu conheço. E se você ainda não busca por esse caminho, não busca na fonte, eu te inspiro a mergulhar nisso, tá? No final eu vou dar algumas tarefas, algumas dicas de leitura aí que pode te ajudar nessa caminhada de se encontrar e de se conhecer. Beleza? O segundo passo
é autoconhecimento. O quanto você se conhece. Todos os recursos que você precisa para prosperar, né, eu vou te dar aí um bom argumento para você investir em autoconhecimento. Todos os recursos que você precisa para prosperar não é material, não está fora de você, está tudo dentro de você. Há um tesouro escondido dentro de você, a Bíblia fala. Depois eu vou te dar até algumas referências para você estudar isso na Bíblia, caso você se interesse. Há um tesouro escondido dentro de você. Todos os recursos que qualquer empreendimento precisa não começa no financiamento no banco e nem no caixa da empresa. Começa dentro do empreendedor, dentro do dono que tem um propósito e ele direciona, canaliza esse propósito através dessa ferramenta que a gente curte tanto, que é o empreendedorismo, que é empreender. Então, autoconhecimento entra no top mais da lista daquilo que você precisa investir para prosperar o teu negócio, beleza? E aí, uma dica para você trabalhar autoconhecimento, buscar autoconhecimento, faça pergunta para si mesmo. Eu não sei você, mas eu passo o dia todo fazendo pergunta para mim. O dia todo eu me questiono. Pô, por que você deveria ter feito isso? Por que você não fez assado? Tinha outro caminho para seguir? Quando eu me deparo com qualquer decisão, é através de perguntas. E essas perguntas não revelam só caminhos, mas revela muito acerca do meu modelo mental. Então você começar a se enxergar em terceira pessoa, fazendo pergunta para si mesmo, é uma grande dica no teu dia a dia, e conscientemente prestar atenção nisso, quais as respostas que você dá quando você é questionado. Não só a pergunta que você faz para si próprio, mas as perguntas do dia a dia. Todas as situações que você se encontra, que você precisa responder de alguma forma, começa a prestar atenção nos seus movimentos para você se conhecer, né? Aí você pode me falar, pô, mas me dá aí uma dica, como é que eu começo a trabalhar essa questão do autoconhecimento, de autoimagem? Eu conheço dois caminhos, tá? Você pode gastar dinheiro, investir grana com terapia, com bons profissionais, tá? É um bom caminho, que é os profissionais que estudam para isso, né? Os psicólogos, psiquiatras, todos da área de saúde mental. E você quer um gratuito? Procure uma igreja que faça sentido para você. Uma igreja onde você se encontra, aonde um grupo de pessoas vai te acolher, pessoas mais experientes na caminhada de fé. Agora, quer melhor ainda? Quer resolver rápido o seu problema? Faça os dois. Busque em Deus solução para o teu autoconhecimento, para a tua autoimagem, e o melhor lugar para você se aproximar de Deus é dentro de alguma igreja. Ah, Fabiano, mas eu não posso buscar Deus sozinho? Você pode? Lógico que você pode. A Bíblia fala que onde houver dois ou mais em nome dele, ali ele estará. Então ali já é uma igreja. Agora, qual a competência técnica você tem para estudar a Bíblia, por exemplo? Quando eu comecei a ler a Bíblia, pouca coisa fazia sentido para mim. A Bíblia é um livro escrito São vários livros escritos, alguns há milhares de anos. Há vários milhares de anos, né? Os mais recentes aí é 2000 anos, pelo menos. E tem todo um enredo que envolve história, arqueologia, teologia, correntes filosóficas e doutrinárias. E se você quer de verdade conhecer a Bíblia, conhecer a Deus através da Bíblia, não faz sentido você trazer a Bíblia para você. Você precisa mergulhar nela, mergulhar no contexto cultural da época e assim por diante.
E o lugar que você vai encontrar esse tipo de experiência, resposta, é em alguma igreja cristã, aonde Cristo é o centro e todos esses milhares de anos na qual a igreja já existe, tem um conhecimento acumulado aí que você vai cortar caminho e vai buscar nesse conhecimento autoconhecimento e descobrir a sua identidade, beleza? E principalmente resolver seu problema de autoimagem. Então, busque uma igreja que te faça sentido. Por que tem tanta igreja? Porque tem tantos modelos mentais diferentes um do outro. Então me parece que só no cristianismo há 6.000 denominações. Então há 6.000 avatares, profiles de modelo mental cristão para você escolher um que faça sentido para você e pode te ajudar. E busque na ciência também, os profissionais, faça terapia, que isso pode, com certeza isso vai te ajudar a descobrir mais sobre você. Beleza? Vamos seguindo? Bom, terceiro e último passo, tá? Hoje essa live vai ser bem rapidona. Invista em conhecimento. Então nós falamos de autoconhecimento e agora aqui, lógico, conhecimento. É acionar o teu poder cognitivo. O dom que Deus te deu, essa saúde mental que Deus te deu, racional e emocional, né? É você cuidar da alma e do corpo. Que corpo é esse? O cérebro. O cérebro e todo o restante, que o cérebro comanda. Então, você precisa entender que você é um ser com um propósito. Você tem uma bagagem. Como eu já te disse, da mesma forma que você foi influenciado acerca da sua imagem, acerca de tudo o que você conhece, você vem sendo influenciado desde que você nasce. E o quanto você conhece e pratica é o que vai ditar o tamanho do teu sucesso, né? Lógico que para cada um sucesso pode soar de uma forma diferente. Inclusive é uma das perguntas que você tem que fazer para autoconhecimento, né? O que é sucesso para você? Mas todos buscam sucesso, o teu sucesso, seja qual for. Não precisa ser o sucesso. O meu sucesso não tem que ser igual ao teu, porque os meus anseios, o meu propósito não é igual ao teu. Mas o que você busca, ele está muito ligado ao teu conhecimento, à tua bagagem. Tudo aquilo que você absorveu ao longo da caminhada. Quantos livros você leu? A escola que você frequentou, a família que você teve. Nós somos seres que nascemos e precisamos ser ensinados. E somos seres influenciáveis, né? Então, ambiente, pessoas, ideias, tudo isso vai influenciar quem nós somos nessa caminhada, nessa nossa peregrinação aqui na Terra. Então, você precisa investir em conhecimento. E aí a pergunta que eu te faço, empreendedor: em quanto conhecimento você tem investido? Quanto você tem lido? Quantos cursos você tem feito? Hoje está tão fácil, cara, por conta de YouTube, por conta de rede social. Hoje você pode, sem gastar R$1, seguir grandes empreendedores, pessoas com resultado. Essa é sempre a dica que eu dou. Busque pessoas que dão frutos, pessoas que geram resultado, né? Porque aí você corta caminho. Falar como é que faz, tem um monte de gente falando, e muitas vezes, porque eu num livro. Eu procuro trazer aqui, óbvio que muita coisa eu li num livro, aprendi com outras pessoas, mas eu já pratiquei e funcionou para mim. Então, quando eu trago algum conteúdo para vocês aqui, é com o propósito de trazer alguma coisa para te inspirar, lógico, a mergulhar nesse conteúdo mais, porque o que eu trago aqui é muito superficial e raso, é só um gatilho para te colocar em movimento, e torço por isso, né? E instigar em você
essa sede por conhecimento. Nós já tratamos em outras lives aqui, né? Que a gente tem que distinguir bem. Primeira coisa é a informação, é eu pegar uma informação. Aí eu preciso pegar essa informação e transformá-la em conhecimento, né? Então eu posso receber essa informação de diversas formas, de um livro, de uma palestra, de uma aula, de um conteúdo na internet. A hora que eu recebo essa informação no meu cérebro, eu preciso digerir essa informação para se transformar em conhecimento. Isso se transformando em conhecimento e eu começo a praticar esse aprendizado, aos poucos, essa experiência nesse aprendizado se torna sabedoria, que é quando eu sou autoridade em determinado assunto, então eu sou sábio naquele assunto, para poder não só usufruir daquilo, mas também transbordar, para também compartilhar, para também distribuir essa sabedoria para que outras pessoas absorvam, né? E eu acho que Deus nos fez para isso. E não tem como você ser usado por Deus. Você já percebeu que todas as bênçãos, os milagres, tudo que Deus faz na terra é através de nós? É através dos seres humanos? É para isso que Ele nos chamou. E aí já vou deixando spoilers sobre a tua identidade e propósito. Deus usa aqueles que estão à disposição dele para abençoar outras pessoas. E quando eu abençoo outro, a Bíblia fala que é melhor dar que receber. Então quem tem esse hábito, descobre nisso prazer, descobre nisso o porquê nós fomos criados. E o quão prazeroso é você poder fazer sentido na vida de outra pessoa. Principalmente quando aos nossos olhos essa pessoa merece, porque nós somos diferentes de Deus. Deus abençoa quem merece e quem não merece. Mas nós não, né? Principalmente eu sou meio assim, eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Eu percebo o corpo mole, o cara arrastando a perna e não tá afim, eu ali já perco a vontade de seguir. Mas que prazer eu tenho em colaborar com alguém que tem sede de crescer, que tem sede de romper, de sair da estagnação. Então, voltando à nossa pauta aqui, o terceiro passo é invista em conhecimento. Quais ambientes você tem frequentado? Que influência você tem recebido? Com quem você tem se conectado? Que ideias você tem se submetido? São perguntas de autoconhecimento que você precisa fazer para si próprio, para te direcionar para o conhecimento, beleza? Então, mergulha nessa missão aí, investir em conhecimento. E agora eu vou já para o finalzinho, tá? Vamos para o finalmente dessa... Olha o Thiago aí, tá ajudando muito. Que bom, Thiago, a intenção é essa, cara. E aí às vezes as pessoas me perguntam: Fabiano, mas você não ganha nada com isso? É isso que eu acabei de falar. Eu ganho, não ganho de quem está assistindo, mas o meu ganho vem do céu, cara. É de lá que eu vim, é para lá que eu vou, beleza? E agora vamos para termos práticos. Qual o melhor caminho para descobrir a minha verdadeira identidade? Eu já vim dando spoiler desde o início aqui dessa nossa conversa. Então, busque na fonte. Busque a tua identidade no Criador. O Deus, o Criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, criou o ser humano no sexto dia. Tem uma frase que eu gosto aí, que eu já ouvi o Pablo Marçal falando. Ele diz o seguinte: ele criou o homem no sexto dia, sabe para quê? Para não ouvir a opinião de ninguém. Porque tudo que ele fez é perfeito. E no sexto dia, ele fez o homem. Então, ninguém melhor do que Deus para te dizer qual que é a tua identidade. Lógico que você tem um DNA específico. Você tem uma malinha de ferramenta, que são dons e talentos que Ele também te deu, que vai te fazer diferente dos outros aqui na Terra. Então busque essa informação nele, tá?
Quem é você? Lógico que eu já falei aqui. Então eu vou ficar bitolado numa igreja e eu vou descobrir tudo. Não estou falando isso. E a religiosidade, ela vai, na realidade, talvez te atrapalhar e não vai te ajudar. Eu não estou falando de religiosidade. Estou falando conectar direto na fonte, no Criador. E infelizmente lá na Idade Média, né, o ser humano decidiu dividir a ciência da religião. Mas eu acredito que isso nunca foi a vontade de Deus, isso é vontade nossa, né? Que o livre-arbítrio nos permite. Então busque na religião e na ciência, porque a ciência explica a religião. E a religião explica o que a ciência não consegue explicar. É simples assim. Eu não tem que dividir, sabe? E muitas vezes a religiosidade ela vem para dividir, né? Mas Cristo, quando veio, ele veio para unir, ele não veio para dividir, beleza? Então é em Deus, é em Jesus, o cara que é o exemplo de ser humano ideal, que veio para essa terra viver 33 anos aqui, em 3 anos fez uma revolução e mudou a forma da humanidade pensar e viver. Então nós temos um modelo, nós temos uma referência para buscar a nossa verdadeira identidade. Quem te fez sabe melhor do que ninguém quem você é e qual o seu propósito. Beleza? Bom, nós já vamos fechando aqui. Eu vou tentar sempre agora trazer lives mais curtas, né, para não ficar cansativo. E então já começando nessa segunda diferente, vamos nessa intenção. Quero deixar para você algumas tarefas, algumas dicas aí que pode te ajudar na descoberta da tua identidade. Autoconhecimento, autoimagem e conhecimento, e depois praticando conhecimento, sabedoria, buscando na fonte. Quer anotar aí? Vou te dar alguns textos bíblicos, vou te dar vídeo e vou te dar livro para você ler, se você tiver afim. Se tiver, anota rapidão aí. Gênesis 1, versículo 26 até o 31. Então anota Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 31. Fabiano, eu não sou religioso, não tenho Bíblia. Então baixa uma Bíblia online aí no teu celular, que é mais fácil ainda para você encontrar os textos, tá? Eu uso Holy Bible, tá? E não tem desculpinha não, como eu falei. Quer ser ajudado? Se ajuda, cara. Aqui nós não estamos para empurrar ninguém, para inspirar. Então, vai ler, beleza? Gênesis 1, de 26 a 31, com ênfase no 26. Agora eu vou te dar uma dica para ler a Bíblia, para você ir até a Bíblia. Digere o texto bíblico. A Bíblia não se faz uma leitura rápida. Tem em cada versículo da Bíblia, em cada frase, tem uma profundidade de milênios de história. Não dá para você entender assim. Quando eu pego um texto bíblico, a Bíblia que eu tô amando, velho, que eu tô lendo agora, ela me economiza tempo. É esse cara aqui, ó. BKJ, Bíblia King James 1611. A grossura da bitela. Por que ela me economiza tempo? Quando eu pegava para ler uma Bíblia só com o texto bíblico ali, eu ia digerir algum versículo, eu ia no Google, né? Então lá eu vou buscar informação da época, o que os pastores, padres e teólogos estão falando acerca do assunto, e aí eu ia vendo o que faz sentido para formar a minha opinião. Nessa Bíblia aqui já tem versículo por versículo toda uma explicação teológica, mapa da época, historiologia, tem tudo aqui. Muito top, recomendo. Fechou? Então, sobre a tua identidade, a Bíblia responde, vai lá, Gênesis 1, 26 a 31, ênfase no 26. Decora esse versículo, mergulhe e digere ele, beleza? Outra dica, a história de Jacó.
Você precisa entender que todos os personagens bíblicos, por que Deus escolheu alguns personagens bíblicos e inspirou homens a escrever, a descrever, a narrar a história desses caras? Porque aqueles personagens somos nós, sou eu e você. Tudo aquilo que aquelas pessoas foram capazes de fazer, se eu não fiz, eu sou capaz de fazer. Coisas boas e coisas ruins. Então, quando você lê a narrativa bíblica, e os personagens, se coloquem no lugar, tá? Aquele cara pode ser você. E eu vou te inspirar a conhecer a fundo, no detalhe, a história de Jacó. E Jacó é uma história emblemática acerca de identidade. No finalzinho da história você vai entender. Nós podemos até marcar uma live para discutir só a história de Jacó, beleza? Então, fica lá em Gênesis 25, a partir do versículo 19, e acaba lá em Gênesis 32, no versículo 31. Então, anota aí para você ler toda a história de Jacó, Gênesis 25, capítulo 25, versículo 19, vai até Gênesis 32, versículo 31. Anotou aí? Vai firme, boa leitura. Vai fazer grande diferença na sua vida entender essa história aí sobre identidade. Outro, ainda na Bíblia, João 14 inteiro. Lê João capítulo 14, todos os versículos do capítulo. Lê esse capítulo inteiro, com ênfase. Versículo 6, você grifa. Versículo 20. João 14, 6, grifa. João 14, 20. Grifa, lê João inteiro, beleza? Sobre tesouro escondido que eu falei, né? Que dentro de você está todos os recursos que você precisa. Se descubra e você prosperará. Vai lá em Colossenses 2, versículos 2 e 3. Provérbios 2, versículos 4 e 5. Colossenses 2, versículos 2 e 3, tá? E Provérbios 2, versículo 4 e 5. Beleza? Livro, anota aí, O Impostor que Vive em Mim. Eu li esse livro há uns 8 ou 10 anos atrás, ou mais. 2010, 2009, 2010. E fez total diferença na minha vida. E me ajudou a me descobrir a minha identidade e todos os sabotadores que existem ao meu redor para me tirar da caminhada, do propósito e de autoconhecimento. Então anota aí, O Impostor que Vive em Mim, livro top para você ler. Vídeo, As 7 Camadas da Identidade, Pablo Marçal, procura no YouTube. As 7 Camadas de Identidade é um vídeo longo, eu já assisti 2 vezes esse vídeo anotando, muito profundo, vai falar de algumas coisas que eu falei aqui e muito mais. Então, As 7 Camadas da Identidade, Pablo Marçal. E por fim, um vídeo do Douglas Gonçalves, falando da história de Jacó. Eu te aconselho primeiro ler a história e depois ir pro vídeo do Douglas, um videozinho de 8 a 10 minutos, Encontre Sua Verdadeira Identidade, Douglas Gonçalves. Fechou? Anotado aí? Cara, eu espero ter te inspirado um pouquinho mais a seguir nesse caminho aí do empreendedorismo. Prosperidade, quando você se conhece, é algo natural na tua vida. E levar uma vida medíocre não é o natural. Deus não te fez para isso. É nisso que eu creio, tá? Deus não te fez para isso. É você que está se limitando. Deus não nos colocou limite. É nós que colocamos limite por conta de tudo isso que eu falei. Da nossa bagagem, da nossa história, dos nossos problemas emocionais. E como é que eu resolvo isso? Começa descobrindo a tua identidade. Começa tratando, calibrando a tua autoimagem, autoconhecimento e conhecimento. Invista nisso, beleza?
Espero ter te ajudado. Eu sei que tudo é uma caminhada, é um processo, mas propósito a gente encontra na caminhada. Parado, ninguém encontra. Espero ter te ajudado de novo, tá? E fazer uma oração para acabar, que eu acho que hoje pede, né? Eu acho que o papo de hoje foi algo inspirado por Deus mesmo, porque quando a gente se trata do nosso eu interior, e aí a gente já tratou em outras lives aí sobre o que nós somos, né? Que nós somos trino também, né? Espírito, mente e corpo, espírito, alma e corpo. Se eu não conectar com Deus, se eu não conectar na fonte, não conectar com o Criador, eu jamais vou ter as respostas que eu preciso. Beleza? Então, fecha teu olho aí. Vou agradecer rapidinho essa oportunidade que Deus nos deu. Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de inspirar pessoas. O Senhor tem nos inspirado e a gente pode compartilhar isso com pessoas hoje, com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, tecnologias, redes sociais, que muitas vezes nos influencia com coisas ruins, nos coloca em bolhas, nos traz mentiras como verdades e muitas vezes verdades como mentira. Mas eu sei que no Senhor, principalmente na Tua Palavra, nesse relacionamento que nós podemos ter contigo através de uma mensagem que perdura por milhares de anos e é tão atual nos dias de hoje, nós podemos nos encontrar. Encontrando o Senhor, com certeza nós nos encontraremos. E eu peço que o Senhor inspire cada um que está assistindo esse vídeo agora a buscar no Senhor a verdadeira identidade. Obrigado, te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Nos encontramos na próxima segunda e talvez a gente pode se encontrar de novo essa semana. Estou esperando a resposta aí de 2 amigos que tem uma trajetória sensacional de uma startup que começou pequenininha, do zero, cumpriu todas as etapas e requisitos que uma startup precisa, bombou, arrebentou, hoje é grande e eu estou esperando o ok deles para marcar a data para trazer esses caras aí para contar um pouquinho da história deles. Valeu, obrigado, até a próxima, pessoal, valeu.